Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Maria Te Inspira Tarô. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Maria, estou aqui para uma leitura hoje atemporal, uma leitura para muitas energias, mas aqui vai ser uma leitura mais direcionada para os cristais, tá? Vai ser uma leitura aqui para os cristais. Nós temos hoje uma drusa de ametista, tá? E temos também aqui um aglomerado de quartzo, tá bom? Então você mentaliza, silencia aí um pouquinho, escolhe uma das pedras, né, um dos cristais, faça uma pergunta para cada cristal. Vou deixar minutagem aqui, tá? Na descrição do vídeo. Vou deixar também o meu e-mail para consultas particulares, tá? Para leituras aí para a sua energia, né? Uma leitura mais direcionada, tá? Dúvidas, tem um e-mail aí na descrição deste vídeo, tá bom? Então, mentaliza, escolhe aqui um dos cristais, enfim, e a gente vai começar a fazer aqui uma leitura, tá bom? Lembrando que no momento que você chegar aqui, essa energia, né, está disponível para você. Você tem o livre-arbítrio, é importante sempre a gente ter isso, né, em mente. O tarô não é nenhuma. Não fugiu a palavra, gente. Mas as energias estão disponíveis e a gente trabalha, né, a gente faz os movimentos necessários aí para ir de encontro a essa energia, para potencializar essa energia, para fazer realmente acontecer. O tarô não é nenhuma sentença, já que nós temos o nosso livre-arbítrio, tá bom? Então, receba essa mensagem aqui com carinho, tá? E quero também agradecer desde já a todos vocês que têm se inscrito, comentado, compartilhado. Isso é muito importante para o meu crescimento pessoal, tá? E para o crescimento do canal, claro, né? Para que esse conteúdo sempre chegue cada vez mais a mais e mais pessoas, né? Levando um conselho, um direcionamento, tá bom? Muito obrigada a vocês. E vamos iniciar então com a drusa de ametista, tá? Para nossa leitura, vamos iniciar aqui com a drusa de ametista. Deixar ela aqui no topo da tela. E vamos tirar então, aqui, uma energia inicial, com o oráculo da benzedeira, para quem escolheu a pedra, né, o cristal, a drusa aqui de ametista, um cristal de transformação, né, um cristal que trabalha muito a, a transmutação, né, de energias. Ela atua também como uma pedra aí, um cristal de proteção espiritual, tá? Então, vamos lá, o oráculo da benzedeira, para quem escolheu aqui a pedra, o cristal, a drusa de ametista. Varredura, show negatividade. Já começamos bem. Porque a gente está falando aqui de um cristal de transmutação de energia, né? Então a gente está falando aqui, inicialmente, com pessoas. Nossa, a luz aqui tá atrapalhando um pouquinho. Deixa eu tentar organizar aqui. Melhorou, né? Então a gente está falando aqui de uma energia, tá? De show negatividade mesmo. Podemos estar falando com pessoas aqui que estão passando por algum processo, né? Mais negativo, não está conseguindo ver além, é como se não conseguisse realmente ver essa chavinha, sabe? De ver as coisas com mais positividade, ver o copo, né? Mais para meio cheio do que para meio vazio, entende? É como se a pessoa não estivesse percebendo algumas possibilidades. Olha aqui o fundo do deck, gente. O número 2, o número da sorte. A carta da sorte. Momento de arriscar, né? Então, assim,
show negatividade mesmo, show esse sentimento, essa sensação aí, né, de estagnação, de não conseguir fazer um movimento para sair desse momento mais, vamos dizer, pessimista, né? Tem pessoas que são pessimistas por natureza, infelizmente, né, que estão sempre lamentando as coisas o tempo inteiro, até quando as coisas são boas, ela tem mais na frente, né? Olha, isso aqui está sendo muito bom para mim, mas eu acho que... Aí começa, sabe? Então pode ser que tenha um grupo aqui que escolheu um ametista, que está passando por esse processo, está convivendo com alguém, tá? Que está passando por esse processo, tá? De não ver além, sabe? De não se jogar, não se arriscar em nada. E quando as coisas boas chegam, tem sempre um porém, sabe? Tá na hora de deixar essa energia aí para trás. Vamos com o tarô dos anjos, dar continuidade aqui. A leitura. Libertação. A carta do sol. E um 5 de terra. Ou um 5 de ouro, né? Medos. Principalmente com relação ao dinheiro. Sabe? O que eu vejo muito aqui é alguém que trabalha e não consegue ver frutos, ver o resultado. Muitas vezes, sim, tem o fruto, ele tem um resultado, mas não está conseguindo ver, não está, sabe? Não é, de repente, aquilo que se gostaria. Não é o resultado que se gostaria de ter. Mas existe algum resultado, sabe? Existe algum tipo de crescimento aqui. Existe algum tipo de retorno, sabe? Mas a pessoa ainda está vibrando numa incerteza, num medo de escassez, sabe? Eu vejo um pouco disso aqui ainda, né? E a gente tem a carta libertação também aqui na leitura, que é essa fase de não ver além, de não estar vendo o copo aí meio cheio, tá chegando ao fim, sabe? Ao mesmo tempo que a gente tem uma carta como a do Sol aqui no centro das 3 primeiras cartas, né? Falando desse sucesso, dessa clareza, de ter confiança, de acreditar nos seus resultados, né? De acreditar em um momento melhor, em acreditar que é possível, sim, ver uma luz aqui no fim do túnel, né? Então, literalmente, tá? Mudar esse padrão vibracional aí, mudar esse jeito de enxergar a vida, de ver as coisas, tá? Porque existe aqui um momento, sim, tá? De grande crescimento, de transformação, literalmente, de se libertar, tá? Dessa energia, varrer mesmo para fora, sabe? Não é para debaixo do tapete, não. É varrer para fora, sabe? É jogar fora, sabe? É juntar aquele lixinho negativo e é lixo mesmo, sabe? Não é deixar num cantinho, esconder em algum lugar, não. Jogar fora, né? Aqui fala de varredura, eu me lembrei de varrer para debaixo do tapete, não é para debaixo do tapete, é varrer em definitivo. Joga fora em definitivo. Se você varrer para debaixo do tapete, você não está se libertando, você está camuflando, né? Você está se enganando. Tá? Então é importante que essa varredura, essa libertação, esse deixar ir, tem que ser de uma coisa em definitiva. Não é deixar lá no cantinho, se um dia eu precisar disso, não. Quebrou alguma coisa, por exemplo, né? Quando quebra alguma coisa na sua casa, quebrou um copo, você guarda os caquinhos para juntar e ver depois o que vai fazer? Não. Você junta e põe no lixo. A mesma coisa é aqui. Quebrou, né? Joga fora, sabe? É quebrar mesmo assim essa energia negativa, jogar para fora em definitivo. Eu tô ficando redundante, mas é isso, tá? É em definitivo. Vamos continuando. Tarô aqui prateado das bruxas.
aqui quem escolheu essa pedra, né, essa drusa de ametista, ou está passando por um processo de transformação, ou precisa vislumbrar isso. Precisa compreender que esse momento chegou. Olha aqui, gente. 10 de espadas no fundo do deck, né? Estamos falando aqui, sim, de um negativismo, uma negatividade acentuada. Bem acentuada. Um cansaço aqui, ó. Eu vejo aqui essa questão do dinheiro, né? Desse medo. E, de certa forma, você que escolheu essa pedra já está cansado de sentir isso, já não aguenta mais sentir esse peso, né? Essa responsabilidade, de repente, até de ter de fazer dinheiro, né? De ter que trazer retorno. Porque o 5 de terra ele fala muito aqui de uma escassez. Mais do medo, né? Então é muito medo, estou sobrecarregado do medo, estou sobrecarregado aqui da responsabilidade de ter que lidar com isso, de ter que prover algo para alguém, sabe? E a gente tem aqui o 7, né? De pentáculo aqui, junto com o sol. Eu vejo aqui um movimento, né? Uma necessidade de movimento, né? De mudar aí, de virar essa chavinha para um momento de colheita, né? Deixar essa vibração aí de sobrecarga, né? De necessidades que precisam ser supridas, de contas que precisam ser pagas, né? De um padrão de vida que de repente precisa ser sustentado e às vezes nem é exatamente um alto padrão de vida, né? A gente pode estar falando aqui de pessoas que estão passando por necessidades. Por isso tão difícil virar essa chave, sabe? Por isso tão difícil compreender que existe sim a possibilidade lá na frente de uma grande colheita, que está tendo dificuldade realmente em seguir em frente. Em seguir em frente de uma forma positiva, sabe? De seguir em frente pensando positivo aqui nas coisas, pensando positivo nos seus projetos, nos seus planos, sabe? Pode ser no seu trabalho, nos seus relacionamentos, mas aqui está muito claro que é um processo bem material, né? E com uma questão muito emocional, porque a gente sabe que dinheiro, né? Que o material também é emocional, também é emoção. E aqui eu vejo pessoas que estão emocionalmente sobrecarregadas, sabe? A um ponto de estar trazendo essa sobrecarga para o próprio corpo, sabe? É um cansaço mental, é um cansaço físico, é um cansaço de muitas lutas, sabe? De muitas batalhas e não tá conseguindo, não vê como sair desse lugar, como sair, né, dessa energia. Olha, eu tava embaralhando aqui de novo, tá vendo? Ó? 10 de espadas. Saiu 10 de espadas no fundo do deck do tarô prateado das bruxas. Então, assim, a gente tá falando, sim,
uma sobrecarga emocional, mental, psicológica, muito grande, tá? E que precisa ser trabalhado, precisa ser movimentado, precisa, sabe, virar isso daí. A gente vê aqui novos inícios, né? Novos começos, uma liberdade, uma libertação, uma liberação para se movimentar, né? Aqui existe isso. A carta da libertação no tarot tradicional é a carta da morte, né? É a transformação, é a transmutação, sabe? É o despir-se do velho, tá? E abraçar o novo aqui, acompanhado do ás de bastões, né? O ás de paus, não temos de fogo aqui, né? De paus, realmente a gente não a gente não tem dúvida, sabe? De que algo está se transformando, está no início ainda. Talvez por estar no início você não consiga ainda ver um todo, né? Ter essa clareza lá do ponto de chegada. Mas existe sim aqui um seguir em frente, né? Existe aqui coisas novas. Essa, esse momento aqui, né? Esse show negatividade que apareceu no oráculo da benzedeira, isso pode ser trabalhado melhor com mantras, sabe? Aqui me veio uma agora. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Me veio essa. Coloca nos comentários você que escolheu a pedra de ametista, mas é isso. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Existe um processo, existe um trabalho, existe aqui um. Você está indo em direção a um caminho, sabe? E tá aqui, olha. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. É aqui, olha. A libertação. É o seguir em frente, é o fim de uma fase difícil e o início de coisas novas se apresentando na sua vida. Esteja atento a isso, né? A gente tem aqui a clareza do sol, sabe? Um desfecho bacana, um desfecho bonito, um desfecho feliz. Mas aqui é necessário, sim, abandonar medos, padrões, incertezas, esse momento mais negativo pelo qual você pode estar passando. Olhar para frente, sabe? O 10 de bases aqui, a pessoa está com a cabeça para baixo, né? Olhando para baixo. Me vem muito essa coisa da cabeça erguida, se jogar, se lançar, sabe? Se arriscar, porque, assim, será que dá para ficar pior do que está? 10 de espadas. Saiu no outro baralho também, quando eu estava aqui embaralhando as cartas. Saiu no outro tarô. Caiu na mesa também um 10 de espadas. Será que dá para ficar pior do que está? Faça essa pergunta, sabe? Porque isso pode ser um pode ser a força que você está buscando para se lançar à sorte, para se arriscar. Vamos já, continuando aqui com o tarô.
Olha aqui, gente, de novo, 10 de espadas. Fundo do deck, valete de ouros. Deixa eu abrir melhor essa leitura aqui. Temos espaço? Temos. Vamos lá. Assim vai ficar mais claro na tela aí para vocês, tá? Mas aqui nós temos a carta do diabo, que fala sobre dinheiro também, tá? E aqui ela tá num lado negativo. É como se você estivesse encarando a questão material, a questão do dinheiro, com muito peso, né? Medo, responsabilidades demais. Posso estar falando aqui com pessoas que tiveram que amadurecer muito rapidamente diante de alguma situação, tá? Posso estar falando com pessoas aqui que têm que prover uma família e ela é a única pessoa para fazer isso. Só que aqui a gente está falando de um lado negativo, né, da carta do diabo, que é o aprisionamento, sabe? O material, o dinheiro, ele não é para te aprisionar. Ele é para fazer com que você viva muitas experiências, boas experiências, realize sonhos, sabe? E aqui a gente está vendo uma energia do lado negativo, sabe? Que é ficar dependente do dinheiro, de ser manipulado pela energia do dinheiro, sabe? De viver sempre em função somente do dinheiro. Aqui a gente também está falando de algum tipo de incerteza no trabalho, um medo de desemprego, um medo de não conseguir se recolocar, sabe? Ou de repente uma sensação de que você pode perder o seu emprego, que de repente a empresa não está indo bem, né? E já existem sinais de demissões, enfim, tá? Então tem essa energia aqui, sim. Então isso está sobrecarregando um grupo de pessoas que escolheu essa drusa de ametista, porque está passando por um processo desse, tá? Por isso, essa questão é mais negativa, né? Porque existe aqui alguma vivência muito clara, né? Aqui não me parece ser uma questão mental, não. Pessoas estão vivendo esse processo, tá? Por isso, essa energia aqui de cansaço, de sobrecarga, e isso está influenciando, lógico, que no mental, né? Porque você começa a viver uma situação, tá? Que você pode, sim, ser o próximo da fila aqui, se estiver falando de emprego, por exemplo, de trabalho, né? De estar num processo de possibilidade de perder um emprego, né? Aí vem o peso da responsabilidade de pessoas da qual você é responsável, contas que ainda existem, enfim, tem um processo desse aqui, né, acontecendo, um trabalho incerto, né? E aí a gente vem aqui para o coração da leitura, a gente fala de um desfecho feliz, a gente fala também de estudos, a gente fala aqui de intuição e fala de colheita, né, de ter confiança. Como sair dessa energia aqui, tá, mais densa, né, desse medo de perder, esse medo de passar por alguma falta, de passar por alguma
alguma necessidade, né? E a gente, como que a gente consegue virar essa chavinha aqui? Tendo confiança, confiando mais em si mesmo, acreditando mais, né, em você mesmo. Eu sei que não é fácil, que não é simples, às vezes falando aqui parece ser uma coisa muito fácil de se fazer, mas compreenda que se você está aqui, você já tem essa intuição, você já tem esse insight, você já teve esse startar, né, de que você precisa mudar, né, de que você já está vendo a necessidade de algum tipo de mudança, sabe? Você já pode ter tido aqui algum tipo de ideia legal, sabe, para sair disso ou para mudar isso. Pode estar buscando já até outras oportunidades, né? Você já percebeu o ambiente, isso que é importante. Se estivermos falando de trabalho aqui, você já percebeu a energia do ambiente, percebeu que as coisas estão mais instáveis onde você está, e você já teve um insight, uma ideia, intuiu de já buscar coisa fora. Buscar ou uma segunda fonte de renda, uma forma autônoma, por exemplo, ou você pode estar buscando sim um novo emprego, sabe? Um salário melhor, condições melhores, de repente mais próximo de casa, sabe? Onde você possa ter um pouco mais de estabilidade, não ficar nessa corda bamba que você está sentindo que está hoje, né? Então você já deu um passo à frente. E foi como eu falei mais no iniciozinho. Comenta aqui, coloca nos comentários. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Isso é trabalhar confiança também, sabe? Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. O que eu quiser construir, eu vou construir. O que eu me propor a fazer, eu vou fazer, né? Então tem essa energia aqui disponível. Mude, né? Aqui é muito isso, a transformação, a transmutação dessa energia, porque hoje você está vibrando uma energia mais negativa, mas já está percebendo que precisa mudar isso daí. E você pode estar no processo disso, tá? Ou vai iniciar este processo. Porque a gente tem aqui a carta da libertação, que é o mesmo que a carta da morte no tarô tradicional. Então a gente está falando aqui de seguir em frente, sabe? Fim de uma situação difícil, sabe? Fim desse peso, né? Fim desse medo mesmo, sabe? O fim dessa angústia. É como se você dissesse assim: eu não vou deixar que o pior aconteça. Hoje eu tenho medo, eu estou sobrecarregado, eu estou na corda bamba com relação ao emprego, por exemplo, tá? Porém, eu não vou deixar que isso tenha um desfecho infeliz para mim. Eu não vou deixar chegar num patamar de 10 de espadas. Eu estou num 10 de bastos, né, de bastões. Enfim, a gente está passando aqui por finalizações. Carta 10, libertação, tá? Então existe o final aqui de uma situação difícil, algo difícil sendo deixado para trás, tá? Para que coisas novas, energias novas, boas aconteçam, sabe? Então essa transformação, esse seguir em frente aqui, está acontecendo, está começando, né? Está se materializando aqui, se transformando mesmo, tá? A gente tem essa energia, o valete de ouro aqui, tá? No fundo do deck, traz essa energia. Olha aqui, 2 de copas, também acompanhado aqui. Você vai escolher, sim, não passar, se você puder, por um 10 de espadas. Se eu puder pular essa etapa, eu vou pular. E como eu faço? Agindo agora. Mudando as coisas agora. Me lançando à sorte agora. Entende?
buscando o novo agora. Eu não vou esperar o pior acontecer para me movimentar, né? Para sair dessa negatividade, para varrer essa energia aqui. E varrer, quando eu digo varrer, é varrer mesmo, tá? Joga fora. Aqui você pode ter voltado a estudar alguma coisa. Você pode ter tirado, ter voltado aí com algum projeto que estava dentro da gaveta, trancadinho, algo que era seu sonho, que você queria muito fazer, mas por alguma razão ficou para depois, né? E aí, de repente, esse é um momento de já colocar isso também em prática, em ação aqui. Mas existe aqui, olha, fim, sim, de uma situação difícil, coisas difíceis, desagradáveis, sendo deixadas para trás, sendo transformadas para um momento mais próprio, mais próspero, sabe? Mais tranquilo. O processo, volto a falar, não é fácil, não é simples, mas eu acho que o que é mais importante de a gente compreender aqui é que quem está passando por esse processo percebeu, sentiu a necessidade. Isso é muito importante, porque tem pessoas que ficam paradas em algumas energias, né? Em algumas situações, mas não faz nada, só fica esperando o dia D, entendeu? Só fica naquela coisa de hoje vai ser eu, hoje é comigo, hoje sou eu, hoje não sei o que, sabe? Esperando o seu próximo dessa fila triste aqui, né? Pode ser que nem aconteça, tá? Pode ser que de repente nem aconteça. Mas quem tá aqui já sentiu que sim, tem alguma coisa que vai acontecer. Tem alguma coisa que vai pegar ela aqui nessa energia. Então, antes que algo fique pior do que já está, eu me movimento. Essa percepção, ela é fundamental. Não são todos que conseguem perceber que alguma coisa já não é mais para ele ou para ela, que alguma coisa não está funcionando mais para você. Vamos pegar aqui uma afirmação. Eu falei uma aqui, né? Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Você pode colocar isso aí nos comentários. É importante, tá? Para que essa interação, para que o YouTube, né? Para que a plataforma compreenda, tá? Que esse conteúdo aqui é relevante. Eu vou pegar uma que caiu aqui no chão. Isso aqui é perfeito. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Hoje você está passando sim aqui por um desafio, tá? Existe aqui um desafio, né? Mas que você já viu, já teve clareza do que é necessário fazer, né? Do que é necessário realizar para vencer esses desafios. E está aqui muito claramente nessa leitura. Uma energia de escassez, de falta, de medo, de incertezas, tá? Um momento aqui de transformação, coisas desagradáveis assim, sendo deixadas para trás. Um novo momento se anuncia, se coloca para você um pouco mais aí à frente, diante das suas habilidades, dos seus movimentos, da sua percepção de que aquilo já não te cabe mais, já não é mais para você, que existe um momento de colheita no futuro aqui,
Você precisa trabalhar sua confiança, precisa ter novas ideias, fazer movimentos, ir atrás daquilo que você tanto deseja. E aqui veio, né, uma afirmação bem interessante. Minha habilidade de vencer meus desafios é ilimitada. Isso também é trabalhar a sua confiança, acreditar em você mesmo e varrer, deixar para trás negatividade, se arriscar, sabe? Dar aquele salto de fé, se arriscar na sorte, sabe? Se lançar à sorte. É como eu falei desde o início, né? Pior do que está, pode ficar? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer. Porque você sabe a sua situação. O tarot está trazendo aqui, sim, que existe uma energia muito densa aqui, que precisa ser trabalhada. Existe essa energia densa aqui. Mas, acima de tudo, existe as suas habilidades, o seu livre-arbítrio, né? E essa percepção, essa intuição de saber o momento de virar essa chave aqui, tá bom? Bom, para você que escolheu a drusa de ametista, essa é a minha leitura para vocês, é a mensagem do tarot para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Continuem curtindo, comentando, compartilhando aqui no canal. Um beijo para você, vai ficar por aqui. E vamos agora para a leitura de quem escolheu o aglomerado de quartzo, tá bom? Fiquem bem. Tchau, tchau. Oi, gente. Agora a leitura para quem escolheu o aglomerado aqui de quartzo. Vamos dar início então aqui. Energia principal, energia inicial aqui para quem escolheu o aglomerado de quartzo. Vamos lá. Oráculo da benzedeira. Mensagem inicial para quem escolheu o aglomerado de quartzo. Proteção. Carta número 4. 4 de proteção. Belíssima carta para vocês, hein? E olha aqui, fundo do deck, a carta 14, autoconhecimento. Conheça a ti mesmo. A carta proteção fala de uma comunhão amorosa. Eu vejo uma comunhão, né, com o divino, claro, mas também com você. Posso estar falando com pessoas que estão buscando se conhecer, estão buscando um autoconhecimento. Pessoas que estão aqui, de certa forma, transbordando, né, algum tipo de energia, algum tipo de ideia. Mas a carta principal aqui é a carta da proteção, uma comunhão amorosa. Em ambas as cartas, tá? Até mesmo no fundo do deck, nós temos o número 4. Então, você pode buscar aí na internet números mestres, né? Número 44. Pode ter uma mensagem, tá? Para você, nesse número mestre aí. Aquele que te guarda não dorme. Me veio aqui à mente. Coloca aí nos comentários. Fala muito de proteção, né? Aquele que te guarda, aquele que me guarda, não dorme. Vamos continuar aqui. Paz de água. Crescimento espiritual, né? O As de Água fala desse crescimento espiritual,
A proteção fala também desse conhecimento, né, desse crescimento, intuição. E a carta 14 do fundo do deck também fala do autoconhecimento, da intuição. Está bem ligado aqui. Eu vejo muita intuição aqui e criatividade para lidar com algo. Eu posso estar falando com pessoas que têm, né, ideias, insights, algum tipo de habilidade, que se pergunta: caramba, isso é intuição ou isso é criatividade? Sabe? Distinguir esse sentimento, saber diferenciar esse sentimento. O que é intuição, sabe? E o que é criatividade. Eu entendo a intuição como uma grande ideia, algo que eu intuí, algo que eu senti que era para eu fazer, algo que era importante para que eu me dedicasse, né? E a criatividade é como eu vou colocar essa intuição, essa ideia intuída em prática. Tá? Então eu posso estar falando com pessoas aqui, um grupo de pessoas que escolheu o aglomerado de quartzo aqui, né, que tenta dificuldade de compreender o que é uma coisa, o que é outra, ou pode estar passando por um processo de, de, de colocar isso em prática, de diferenciar isso e saber como aplicar. Pode ter alguém aqui com dúvidas de como fazer isso. Tá? Então eu repito, eu entendo a intuição como uma ideia que eu tive, um insight que eu tive, algo que eu preciso aprimorar, que eu preciso me dedicar. E a criatividade é como eu vou fazer isso. De que forma eu posso fazer isso? Né? De que forma eu posso aplicar essa ideia no mundo, na minha vida? Tá? E eu vejo isso aqui. Pode ser por isso, né, que algumas pessoas estão com algum tipo de conflito aqui. O 2 de água traz uma espécie, né, de conflito, né, de dúvida, mas ao mesmo tempo é uma... Ao mesmo tempo eu estou resolvendo isso, né? Houve um conflito por um certo tempo, mas eu estou resolvendo isso de alguma forma, né? Eu já estou compreendendo essa indecisão, né? E pode ser justamente isso que eu falei, né? O que é intuição e o que é criatividade. Como eu identifico a minha intuição, né? E como eu identifico a criatividade. O que é essa diferenciação mesmo de uma coisa da outra. Eu falei de conflitos, né, com 2 de água, aí veio o 8 de fogo aqui, que também fala de uma espécie de conflito quando fala de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e você ter que lidar com isso, sabe? Muitas ideias, né? Muita inspiração, muita intuição, até por conta de um crescimento mesmo, de uma evolução espiritual. Posso estar falando com pessoas que estão se descobrindo, né? Aqui, no fundo do deck, veio o autoconhecimento, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, isso por si só já é um processo de transformação muito grande, de crescimento espiritual muito grande. Eu estou me conhecendo cada vez mais, cada vez melhor, né? E eu estou protegido neste momento de descoberta, eu estou protegido neste momento, né? Mesmo que de aparente conflito, né? Mas é um conflito saudável, né? Um conflito no qual eu me permite crescer de alguma forma, né? É um conflito que vai ser resolvido de uma forma positiva aqui, sabe? É um momento de afirmar a minha independência, é um momento de criar mesmo, sabe? De ir além, de ir até além das minhas próprias expectativas.
Adapta aí, tá, gente? É uma leitura para muitas energias, mas se você chegou até aqui, alguma coisa sim é para você. É um novo momento de vida. A gente tem duas cartas aqui, né? Falando do emocional, né? São cartas de copas, né? Cartas de água. E geralmente elas falam muito do emocional, né? Mas aqui eu não vejo um emocional de relacionamentos, não. Eu vejo um emocional é, mais para um lado de desenvolvimento de si mesmo, né? É a minha autodescoberta, é a minha autorreflexão, acompanhados aqui no centro de criatividade, de busca por independência, por busca de encontrar meu lugar no mundo, de me colocar no mundo, sabe? De saber dos meus potenciais, saber das minhas qualidades, saber que estou protegido, que estou sendo guiado, orientado, e que por mais que muitas coisas se coloquem no meu caminho, que me deixe em conflito, que não me deixe diferenciar uma coisa da outra, eu não paro, eu continuo. Essa é a rainha de fogo, né? Eu continuo, eu sigo em frente apesar dos pesares. Eu não sei se você viu a leitura de quem escolheu a pedra de a drusa de ametista, mas ali falava muito de um momento, né, de medo. Era um conflito diferente. Lá era um conflito muito real, palpável. Aqui não. Aqui é um conflito mais interno, sabe? Aqui é um conflito para o conhecimento. Lá me falava de um conflito, mas para sair de uma situação complicada, sabe? São conflitos, né? Momentos diferentes de quem escolheu uma carta e quem escolheu outra. De quem escolheu uma carta, não, gente. De quem escolheu um cristal e quem escolheu outro. Vamos lá, vamos continuar aqui com o tarô da bruxa, o prateado das bruxas. 5 de pentáculo, o mago e o imperador. Fundo do deck, rainha de cálice. Eu tava falando aqui muito de emocional mesmo, né? Tava falando muito dessa parte emocional. Aqui, não, a gente não está falando somente de uma independência, né, de se colocar no mundo, mas é uma independência de se colocar no mundo com amorosidade. Rainha de cálice e rainha de fogo. Eu vejo aqui graça e compaixão. Vamos continuando, né? Aqui eu vejo um 5 de pentáculo, né? Você vê que as duas figuras estão se alcançando através das mãos, né? Aqui. Uma está mais coberta, o corpo, e outra menos coberta. Eu vejo nesse tarô, né, que cada ser tem uma necessidade diferente.
crescimento espiritual e intuição aprimorada com Ás de fogo. Ás de água, perdão. É um novo início aqui, né? É uma compreensão, literalmente, do que é importante para mim e do que é importante no outro. Né? É essa noção de importância. A carta do Mago fala aqui novamente, né? Reforça muito a carta da Rainha de Fogo sobre se afirmar, sobre independência, sobre fazer as coisas, sobre é o meu momento de fazer acontecer, né? É o meu momento aqui de autoafirmação mesmo. Fala também de inícios, né? Eu tenho muitas cartas falando de inícios aqui. O Ás de Fogo, o Mago, está sempre falando de novos inícios, de crescimento. É de conexão com algo maior, sabe? Embora eu esteja aqui, eu estou conectado a algo maior. É interessante, né? Porque esse 5 de pentáculo me traz muito os diversos tipos de necessidades. Para alguns, a necessidade é mais espiritual, emocional, interna. Para outros, a necessidade é muito mais material. Fala também aqui de um respeitar limites, os próprios limites, né? A própria ideia, a própria consciência do que é importante para mim, do que é importante para o outro. Eu falei de conflitos, né? Aqui a carta do Imperador com o 2 de água, tá? Então estamos falando aqui de um conflito muito bem resolvido. Aquele seu conflito sobre o que é intuição e sobre o que é criatividade, tem muito isso, porque o mago é a criatividade em pessoa, é a materialização, são as ferramentas necessárias para fazer acontecer, junto com a Rainha de Fogo, né? Então, a Rainha de Fogo é a criatividade e o mago é a mão na massa. Vamos fazer acontecer. São energias muito complementares aqui. E sobre a intuição com Ás de água, né? Esse 5 de pentáculo é intuir o que é importante para mim, né? Compreender o que é um crescimento espiritual, o que é aprimorar a minha intuição, né? E elas andam de mãos dadas, tá? Crescimento espiritual e um aprimoramento aí da sua intuição andam de mãos dadas. Gente, olha, é muito espiritual. Fundo do deck aqui é o Hierofante, né? O Papa, que fala também da questão da espiritualidade aqui. Não só de hierarquia, né? Mas também fala desse entendimento espiritual, desse direcionamento espiritual. Só para voltar aqui para vocês entenderem, o Imperador é o número 4. O Oráculo da Benzedeira, nós temos o número 4. Mais uma vez, um número mestre, 44. Busca aí na internet o significado do número 44, do número 4, que eles são complementares. Tá? Eles são complementares. Proteção, resolução de conflito, uma resolução positiva,
criatividade, assertividade, compreensão. Tudo isso tem aqui, hein, gente? É incrível como as duas leituras hoje estão muito distintas num aspecto, tá? Mas muito parecidas em outro. Parecidas no sentido de que existem conflitos, mas são conflitos internos. Como eu falei, a drusa de ametista trouxe aquelas pessoas que estão com um problema, com um conflito muito pontual aqui, neste plano, nessa, sabe? Resolver aqui e agora. É mais tangível. Aqui, no aglomerado de quartzo, a gente está vendo um conflito, mas ele é muito mais interiorizado, ele é muito mais do alto, ele é mais espiritual. E o mago tem isso, né? Porque o mago ele conecta o alto, né? O que é do alto, com o que é aqui da terra. E é essa conexão que as duas leituras têm. Enquanto um trata muito do que é daqui, da terra, a outra leitura trata muito do que é do alto. Essa leitura aqui trata muito do que é do alto. A da drusa de ametista, muito do que é do material. Elas podem estar até se completando, tá? Se complementando aqui de alguma forma. Eu não sei se você escolheu, fez uma pergunta para cada cristal, se você escolheu um cristal específico, se você achar que vale a pena, veja a leitura da drusa de ametista, que está aqui nesse mesmo vídeo. Tem a minutagem aí embaixo, você pode voltar direto para a leitura. Porque eu acho que está valendo bastante a pena ver as duas. Olha aqui. Já veio virada. Eu não vou nem questionar isso. Fundo do deck, o sol, meus queridos. O sol, clareza. Você vai chegar lá. Nem que para isso você precise mudar sua rota. Se de repente você está achando que tem alguma coisa aqui que está insuficiente para você, que está na hora de deixar ir, que está na hora de abandonar, é um bom momento. Novos ares, né? Novas perspectivas, um novo rumo, um novo olhar para a resolução de conflito aqui. Eu vejo muito aqui com a energia do imperador, né? O imperador ele não é muito de deixar nada aí, ele é de resolver, né? Ele é muito de resolver. Mas nós estamos lidando aqui muito com a emoção, enquanto o imperador, enquanto ele é de Áries, né? Ele é de fogo, ele é mais resolutivo, impetuoso. E aqui eu vejo você passando por um momento de um conflito emocional muito grande, né? Talvez a energia do imperador esteja um pouco difícil, né, de ser conectada aí a você nesse momento. Porque é como se você não tivesse medo de ir ou de abrir mão de algo, né? O imperador ele quer muito resolver. A gente pode estar tratando até que de um lado mais negativo do imperador, no sentido de
dele não abrir muito mão das coisas, de querer fazer do jeito dele, tá? E de repente esse momento seu, né, é realmente deixar ir. Eu sei que eu preciso resolver algo, mas a minha intuição diz que ainda não é a resolução. Eu preciso compreender melhor isso aqui. Mas ao mesmo tempo, para que essa energia do imperador seja resolutiva, seja positiva aqui, você precisa deixar coisas para trás. Abandonar coisas, abandonar padrões, sabe? Perdoar. Perdoar alguém, perdoar a si mesmo por não ter evoluído, por já não estar em um momento mais favorável que você acredita que poderia já estar. Existe aqui uma escolha. Ou você perdoa e segue em frente, entendeu? Aqui eu vejo você precisando perdoar para seguir em frente. As duas coisas aqui não estão combinando. Se é que você me entende aqui, nessa energia. Elas não estão combinando para mim. Você tem que escolher. Ou deixa isso para trás e segue teu caminho para resolver as coisas da melhor forma possível, ou você vai ficar preso nessa energia, na situação. Você tem proteção muito grande para perdoar, para abandonar, para deixar ir. Dê uma atençãozinha aqui. Se pergunte, sabe? O que você está intuindo aí para você? O que você precisa fazer? O que é prioridade para você? Resolver uma questão? Seguir em frente? Ou ainda ficar naquele vai não vai, naquela indecisão? Tem algo nesse sentido aqui. Você não vai chegar muito próximo daquilo que você quer se você não decidir. Quanto mais você adia uma decisão, mais distante você fica de resolver alguma coisa aqui. Eu vejo aqui também, ó, né, o sete de paus aqui fala de eu vejo mais como uma luta interna aqui, né? É você com você. É como se você estivesse brigando com você mesmo. Você não está brigando com outras pessoas. É interno. É uma briga interna. É um conflito, é uma coisa muito interna, como está acontecendo aqui com o 2 de água. É como se você estivesse brigando internamente, né? Sobre gente, ficou meio complexo aqui. Deixa eu porque tá bem. É como se você compreendesse aqui, tivesse lutando para compreender
como essas forças se complementam. Da mesma forma que você está aqui sem saber para onde ir, de certa forma, que escolha fazer, porque eu vejo aqui o imperador de uma forma mais negativa, sabe? Eu vejo aqui o imperador num formato mais preso e não livre, né? Cheio de poder para resolver. E ao mesmo tempo aqui eu vejo uma briga interna muito grande, um conflito interno muito grande sobre essas duas energias, né? É como se tivesse dificuldade de juntar a criatividade, as ideias, né, com o fazer. Ainda não compreendeu como fazer isso. E isso é muito interno, é muito da pessoa. Olha, eu estou falando com um grupo aqui de pessoas que está numa briga interna muito grande. Não sabe como juntar as pedras no quebra-cabeça, sabe? Não sabe se vai ou se fica. Eu vou clarificar isso aqui, porque veio o sol no fundo do deck. E essas cartas aqui eu preciso clarificar. Aqui, ó, apego. Fundo do deck, 10 de espadas. Clarificando aqui. Esse 2 de água falando de um conflito. Grandes chances de uma resolução muito positiva. Mas, literalmente, um padrão. Opa, caiu aqui, gente, só um instantinho. Um padrão precisa ser abandonado. Um padrão, uma ideia aqui fixa, algo precisa ser abandonado. Enquanto isso, enquanto você não soltar alguma coisa, principalmente algum sentimento, um sentimento de que de repente, mas isso não é para mim, sabe? Porque a gente tem aqui, gente, proteção e crescimento espiritual, intuição muito grande. É como se quem está nessa leitura aqui não compreendesse isso, ou não aceitasse que é digno de ter essa proteção, digno, sabe, de ter sido chamado a trabalhar alguma coisa, a expandir o seu aspecto, né, espiritual, intuitivo, o seu aspecto de autoconhecimento, de se conhecer mais e melhor, sabe? É como se a pessoa aqui com quem eu estou falando negasse isso, achasse que não é o caminho dela. Eu não estou falando de chamado espiritual não, tá, gente? Para trabalhar com espiritualidade, não é disso não. Chamado tem em todas as áreas. Eu estou falando aqui de uma transformação interna muito grande. E essa transformação interna, ela vai refletir em todas as áreas da sua vida. Tá? Então, para que essa energia do imperador positiva, ela haja, sabe? Ela resolva, que ela materialize aqui,
que ela siga em frente, sabe? Ela precisa, você precisa abandonar uma bagagem aqui. Precisa abandonar esse aspecto de não merecer, de não ser capaz, de que não é com você. Você está negando alguma coisa ou alguém, ou está negando o perdão a alguém, negando o perdão a si mesmo. Enquanto essa energia estiver aqui, você só se distancia desse processo, tá? Você se distancia dele. E aí isso não é agradável, porque isso vai te corroendo por dentro, te impedindo, inclusive, de avançar em outras áreas. Então a gente está falando muito aqui de desafios. Aqui tem um desafio de você não compreender ainda como juntar as peças, como juntar as coisas, né? Como eu posso unir isso a isso? Como é que eu posso? Eu tive grandes ideias, tenho grandes ideias, mas eu não consigo colocar em prática. O que está faltando eu colocar em prática? Por que eu não consigo colocar em prática quando eu tenho, sabe, uma chance, uma possibilidade de um resultado tão incrível como o 10 de copas aqui, sabe, uma estabilidade em todas as áreas da sua vida, é realização, sabe, é a criatividade, né, é a ideia aqui com a chance, com as ferramentas para fazer. E você não está conseguindo juntar uma coisa com a outra. Por que não consegue juntar? Porque você não está materializando a energia do imperador, que é a energia de fazer acontecer. Por que você não consegue fazer isso? Porque você está preso a algo, a alguém, alguma situação, alguma crença, alguma coisa que não te deixa seguir. Daí é que a gente tem totalmente essa energia de um crescimento, de uma intuição muito grande. Mas você está aqui como? 9 de paus, na defensiva. Você ainda não sabe o que é isso, não sabe como lidar com isso, né? Então, a gente tem medo do que é desconhecido para a gente. Quando a gente desconhece, a gente tem medo. A gente tem receio. E isso aconteceu muito comigo com o tarô. Não sei se vocês já viram vídeos meus anteriores aí, que eu falo sobre isso, né? Eu ganhei o meu primeiro deck de tarô tem mais de 20 anos atrás, né? E eu não sabia, eu tinha preconceitos com relação a isso. Era o desconhecimento da coisa, que eu deixei lá guardado por anos e anos e anos. E por uma ocasião da vida, uma circunstância da vida, eu me deparei com ele de novo, resolvi abri-lo para estudá-lo, eu estava mais amadurecida, né? Eu estava mais aberta para as coisas. E aí foi um encontro assim indescritível. E dali por diante, eu só busquei cada vez mais e mais conhecer sempre mais e mais. Sabe? E aqui eu vejo um pouco dessa energia de que você está sentindo alguma coisa, você está intuindo alguma coisa, você tem coisas novas chegando, coisas novas se colocando à disposição, mas você ainda está lutando ali, se defendendo até de uma coisa que você não conhece, né? Se defendendo de algo que você desconhece. E aí vem o 5 de pentáculos que eu falei antes, né? Que ela me traz essa necessidade, essa ideia aqui, nesse tarô especificamente, de compreender as necessidades de cada um. E aqui eu vejo muito compreender a sua necessidade nesse momento. E a sua necessidade para que você avance é se entregar a isso e conhecer isso. Tá? Então você adapta aí ao seu momento. Mas conhecer. Não conhecer só com estudos de alguma coisa. O mago traz, né, o estudo aqui. Mas conhecer do coração, do sentir, do compreender. Sabe?
É muito isso aqui. Eu precisei clarificar essas outras cartas, porque realmente estava... Para que fique mais fácil também de você compreender aonde eu estou querendo chegar. Para que eu consiga passar melhor essa mensagem. E olha, a Rainha de Cálices, tá? A Rainha de Copas que eu falei no início. Compaixão. O que eu vejo aqui é compaixão. Foi o que eu falei no início da leitura. Ela estava no fundo do deck do tarô Prateado das Bruxas e saiu com uma clarificação aqui do 9 de paus. De qualquer forma, você está num caminho, né, de quebrar essa resistência. É um 9 de paus. É como se você estivesse em direção aí ao 10, né, de paus, que é já o início de um desfecho. Vamos ver uma afirmação aqui para você trabalhar esses dias, porque é preciso quebrar algumas situações aqui para que outras energias positivas, comecem, né, passem a atuar mais. Porque até então é muito apego, muita luta, é muito ali na defensiva. Olha aqui, gente. Me preparei para este momento e me sinto merecedor. Sou livre para ser eu mesmo e dou aos outros a liberdade de serem como são. Meu Deus. Não tenho que tirar daqui. Me preparei para este momento e me sinto merecedor. Lembra que eu estou falando o tempo inteiro de um apego, de um padrão de não merecimento, e enquanto você não estiver pronto com isso daqui, essa energia positiva do imperador não vai se manifestar. Tem um bloqueio aqui. Você precisa trabalhar esse merecimento daqui. Sou livre para ser eu mesmo e dou aos outros o direito de serem como são. Ser livre, sair desse padrão de estar sempre se defendendo. E o 5 de pentáculo é que eu volto e digo, neste tarô, eu olho para ele e eu vejo essa compreensão das necessidades de cada um. Cada um tem suas necessidades, cada um tem os seus momentos, sabe? Cada um é livre para ser o que quiser ser, e você também, para ser o que você quiser ser e aceitar os outros como são. Não é à toa que veio aqui a carta da Rainha de Copas, né, de Cálice, 2 vezes na leitura. Tá? Então, enquanto você não trabalhar essa situação aqui de abandonar um preconceito sobre alguma coisa, sabe, liberar um perdão, desapegar de alguma coisa aqui, desse não merecimento, de não saber como juntar aí esse quebra-cabeça, juntar essas ideias para fazer acontecer, vai ficar difícil. Você precisa literalmente sair desse defensivo aqui e se entregar a isso. Volto a falar, não estou falando que é chamado espiritual, que para ninguém de trabalhar com espiritualidade, não. Pode ser chamado em qualquer área da sua vida. Mas aqui, um trabalho interno precisa ser feito para que outras áreas da vida caminhem, sigam adiante, tá? Bom, é isso que eu tenho para vocês hoje. Curtam, comentem, compartilhem, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Agradeço imensamente. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.